Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Gustavo. É um prazer ter você novamente. Bom, seu presente já está nesta página, você pode fazer o download, mas antes de você receber esse presente, eu queria ministrar uma aula para você que será muito interessante. Então fique comigo apenas alguns segundos. E prepare-se, vamos descobrir agora 10 dicas do que não fazer em uma redação, ok? Primeiro, fugir do tema. Muito cuidado, preste atenção nessa dica. Um dos principais motivos que levam o aluno a tirar nota zero na redação é este. Geralmente, o corretor entende que o aluno não tem nenhum conhecimento sobre o assunto proposto. Por isso, ele fica, entre aspas, enrolando, Enrolando, escrevendo coisas que não tem a ver. Então, o corretor pode sim colocar nota zero por causa disso. Preste atenção, tá bom? E aqui vamos fazer também um exemplo para você entender um pouquinho melhor. O exemplo. A proposta pediu uma dissertação sobre a utilização de animais em experimentos científicos. Porém, o candidato dissertou sobre o uso de animais no trabalho e em ambientes de entretenimento. Veja como ficou. Desde a colonização, os animais estiveram ao lado da população, sendo utilizados como tração e transporte, inicialmente na cana-de-açúcar e depois na mineração no litoral do país. Ao mesmo tempo, serviu para diversão como em touradas ou rinhas de galo, que é o que é mais comum no Brasil. Bom, aqui nós podemos perceber que ele começou até bem, né? Falando sobre animais que estiveram ao lado da população, sendo utilizados como tração. Aqui ele já começou a sair do tema, pois o tema queria animais em experimentos científicos. Aqui nós estamos falando de animais utilizados como tração e transporte. Então ele começou a fugir do tema. Então, como ele começa a fugir assim, ele pode perder vários pontos. Cuidado, preste atenção nessa dica, ok? 2. Uso de gírias. O uso de gírias é aceitável em situações de comunicação informal, no dia a dia. O exemplo é conversas entre amigos e colegas. É aceitável em alguns textos narrativos. Vamos por exemplo em revistas em quadrinhos. Pode ser aceitável. Em dissertações, usar gírias é algo que não cabe, pois é inadequado, uma vez que este gênero pede uma linguagem formal. Ok? Então fica a dica para vocês. 3. Gênero textual diferente do solicitado. Bom, é considerado um dos erros mais cometidos pelos estudantes. Por exemplo, a proposta da redação pede uma dissertação e o candidato faz uma crônica, um conto ou uma poesia. Então ele está saindo do que foi pedido. Muito cuidado com isso, viu? 4. Linguagem rebuscada. Olha, na linguagem rebuscada é como se fosse você escrever muitas palavras difíceis. Você precisa escrever, escreva de forma clara. Você poderá até usar uma ou outra palavra que seja sofisticada, mas lembre-se que o importante é que o leitor entenda a mensagem na qual você quer transmitir. Isso sim é o mais importante. E aqui temos um exemplo de Rui Barbosa que certa vez proferiu as seguintes palavras a um ladrão que ousava entrar em sua residência e roubar suas galinhas. Veja. Se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga. Farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Viu? Que coisa interessante que o Rui Barbosa disse. Bom, no final dessa história aqui, o ladrão ficou até sem saber se podia ou não roubar as galinhas. E brincadeiras à parte, você pode sim usar algumas letras, algumas palavras que são sim mais interessantes. Mas se você colocar muitas palavras difíceis, você não conseguirá transmitir o que o seu texto está querendo dizer para o leitor, ok? Então cuidado aí com palavras rebuscadas. 5. Deslizes de ortografia e concordância. Tenha atenção e cuidado quando escrever seu texto. Talvez um erro mínimo poderá tirar aquele ponto que você tanto precisará. E uma dica é fazer uma boa revisão antes de passar o texto para a folha oficial, ok? Se você puder fazer mais de uma, excelente, melhor ainda, tá bom? 6. Letra ilegível.
Olha, não é preciso ter uma letra linda, é preciso que ela seja de fácil entendimento. Escrever legível será importante para a organização e compreensão do texto, ok? E uma observação: errou alguma palavra, passe apenas um traço em cima dela. Vou fazer, tá errado? Passe um traço e coloque o fazer certo à frente. Uma ótima redação. E eu tenho certeza que com essas dicas, com seu esforço, você irá fazer sim uma ótima redação. Vamos para o próximo. 7 clichês e frases feitas. Devem ser evitados a todo custo, pois não trazem informações novas e costumam revelar falta de criatividade por parte do emissor. Bom, alguns exemplos do que não utilizar. Fechar com chave de ouro, o tiro saiu pela culatra, desde os primórdios da humanidade. Então cuidado com os clichês e com as frases feitas. Não utilizar, ok? 8ª dica do que não fazer, gerúndio. Atenção, hein? Não fique escrevendo nem falando no gerúndio. Você vai estar deixando o seu texto pobre e está causando ambiguidade. Com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo esse texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando a seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando e não estar falando dessa maneira irritante. Você viu que durante o texto eu falei muito endo, ando, ando, né? Mas é ando e o endo. Então isso é o gerúndio. Não fique usando muito gerúndio no seu texto, para que o texto não fique assim com essa sensação que as coisas estão acontecendo, que estão um conteúdo esquisito, e assim, sem utilizar muito gerúndio, você estará fazendo um texto melhor, ok? Claro que quando precisar, você pode sim utilizá-lo. Próxima dica será sobre começar pela prova objetiva. Essa é a 9ª dica. Então vejamos. Olha, comece pela redação, pois além de estar com sua mente mais tranquila, em último caso, se seu tempo estiver acabando, será mais fácil chutar, entre aspas, as questões da prova objetiva. Por que chutar entre aspas? Porque lembre-se que é o último caso. Olha, gente, o que eu estou dizendo aqui, tudo não é verdade absoluta. Você tem que ver como você vai se sentir melhor. Se você vai se sentir melhor começando pela redação, eu acho que é mais tranquilo. Se você puder, porque às vezes existem algumas provas que não entregam a prova objetiva e redação no mesmo momento. Caso a sua redação seja entregue no mesmo momento que a prova objetiva, eu aconselho que você comece pela redação. E depois vai para a prova, né, para as questões da prova objetiva. Ok? 10ª dica do que não fazer. Evite repetição. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição de palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto onde a palavra se encontra repetida. Viu? Porque não repetir a palavra ou as palavras, cuidado, viu? Que essa repetição pode também desqualificar o seu texto. Bom, nossa aula de hoje sobre as 10 dicas do que não fazer finaliza-se aqui. Mas fique atento, pois enviarei outras aulas em seu e-mail, tá bom? Eu quero só agora agradecer pela confiança que você teve, estar até agora comigo, e o meu muito obrigado. Que você tenha excelentes estudos. Um grande abraço para você e até a próxima.